Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Para quem não me conhece, eu sou a professora Luciana, sou a atual coordenadora do Departamento de Psicologia. Nós hoje vamos dar início, né, agora nós vamos dar início a mais uma palestra do nosso projeto, esse projeto que foi pensado junto com os professores do nosso departamento, né, Psicologia Convida. E hoje nós vamos ter o prazer de conversar com a professora Andréia Seixas Magalhães, professora aqui do nosso departamento da graduação e da pós-graduação em Psicologia Clínica, né? Professora Andréia, da linha de família. A professora Andréia também participou prontamente, né? Se colocou disponível para ajudar nessa empreitada, né? Porque foi um projeto que precisou ser pensado em função desse momento em que a gente está vivendo, né? Esse momento tão inesperado, né? E assim, os nossos professores contribuíram dentro das suas áreas de atuação, com seus temas, né, de atuação, com palestras, né? A forma como a gente pode, que é a forma como a gente pode, nesse momento, uma das formas encontradas, né, para tentar, de alguma forma, dar esse suporte, falar sobre o assunto, nada melhor do que falar e escutar sobre esses assuntos, né? Então, hoje, a professora Andréia vai estar falando assim, hoje sobre o casal em confinamento, esse grande tema, né, esse tema principal. Então, Andréia, agora publicamente, muito obrigada por você ter aceito esse convite, né, por estar junto com a gente nesse momento. E não preciso falar, eu acho que mais, né, fazer mais elogios, eu acho que você pode agora, não é um palco, mas agora a palavra está com... Tá bom? Obrigada, André. Obrigada, Luciana, né? Obrigada a todos que estão aqui presentes, que estão participando online. A Holandeira, que está coordenando esse departamento com muita garra, num momento muito difícil para todos nós. A Luciana, que também tem sido incansável na coordenação da graduação. Esse ano foi um ano... Foi não, porque não acabou, né? A gente quer que acabe, mas ele não acaba. Mas está sendo um ano de muito trabalho, né? Trabalhar online, dar aula online, fazer as palestras online. A gente que é professor não é de palco, mas é um pouco, né, Luciana? A gente gosta daquela interação, né? Aquela coisa do contato mesmo, próximo com os alunos. A gente se alimenta disso, isso traz um entusiasmo. Então, a gente foi aprendendo a fazer isso também online, né? E às vezes os alunos abrem as câmeras, fazem uma pergunta, fazem um comentário no chat, e isso vai dando uma energia para a gente poder transmitir esse conhecimento que a gente também produz junto com os alunos em grupo. Eu digo que faz muita falta uns corredores, ainda não inventaram um Zoom do corredor, que a gente possa esbarrar, fazer um comentário, fazer uma fofoca, tomar um cafezinho lá, passar na verinha, né? Mas a gente está hoje do jeito que a gente pode fazer essa troca online, né? Então, esse tema, né, o casal em confinamento, de onde eu falo desse tema, né? Eu falo do lugar de pesquisadora nessa área de família e casal, a qual eu venho pesquisando já há bastante tempo, né? Meu mestrado foi de 92, 93, né? Então tem bastante tempo. Então tem uns 30 anos de percurso nesse caminho. O meu mestrado foi sobre o casal, sobre o casamento, né, contemporâneo, sobre individualismo no casamento. O doutorado, minha tese de doutorado também foi sobre conjugalidade, aí pegando mais os efeitos da conjugalidade na subjetividade dos parceiros, né? E entrei para a linha de pesquisa de família e casal, então tanto tenho pesquisado na clínica, essa é meu objeto de estudo, famílias e casais, e dando supervisão também na SPA, no Serviço de Psicologia Aplicada da PUC, orientando mestrado, doutorado, nessa linha de pesquisa, né? Então, eu falo de um lugar de pesquisadora da clínica, né? Quem pesquisa com o material da clínica, e como psicoterapeuta de casal e família também. Então, também dou aula no curso de especialização em casal e família da PUC, que acontece no CCF, uma turma vai começar agora em agosto, né? Tem outra que também está retomando. Então, todo o meu trabalho nesses últimos 30 anos, que é mais da metade da minha... Não, mais da metade ainda não. E mais da metade da minha vida, sim, né? Vem sido nessa área. Então, o que seria esse casal, né? Eu estou falando de um casal que coabita, né? Porque a gente pode pensar em conjugalidade de várias formas. Namorados são um casal também.
estou pensando nesse casal coabitante. Descolar um pouquinho da questão do casamento propriamente, porque o casamento tem a ver com esse aspecto mais social, né, do casal, que faz parte, que é importante, mas eu vou puxar um pouco, vou falar um pouco desse aspecto mais sócio-histórico, mas estou pensando na dinâmica psíquica, né, na dinâmica psicológica, né, o que faz uma conjugalidade. Aí a gente usa muito esse termo, conjugalidade. Esse é um termo técnico, né, para falar da dimensão psicológica do casal. E esse casal que coabita, ele tem um aspecto, uma fundação no que a gente chama de escolha amorosa, né? Isso é uma coisa recente na história da humanidade, né? Nem sempre a conjugalidade ou o casal, e esse casal que está relacionado mais com a família, o casamento, ele foi pautado por uma escolha amorosa, foi pautado por um amor, né? Amor de várias formas, há várias formas de pensar o amor. Mas o casamento e a conjugalidade, ela era pautada muito por interesses de grupos, de famílias, interesses políticos, né? Era uma aliança entre grupos, acima de tudo. A palavra aliança vem daí, de aliança de grupos, né? O ingrediente amor ou escolha amorosa, ele é muito mais recente. E ele foi se fortalecendo, sobretudo no século XX, né? No século passado, na cultura ocidental, né? Porque se a gente fizer uma digressão, se a gente for lá para trás, né, a gente vai ver esse casamento mais baseado na aliança do que no amor. E também a questão da sexualidade foi mudando muito no casal e no casamento, porque essa sexualidade vinculada ao casamento também é alguma coisa recente. Então, você vê que quando a gente fala de casal, a gente tem que contextualizar historicamente, porque não existe o casal em si como essência, né? Existe essa conjugalidade que vai se transformando ao longo dos tempos. E várias formas de amor, né? Assim, eu ressaltaria aqui 3 formas, talvez mais conhecidas. O amor cortês, que foi o que veio antes do amor romântico, que preparou o terreno para o amor romântico, que é aquele amor da Idade Média, né? Que é aquele amor em que o parceiro é endeusado, né? Ele vai para um pedestal. O amor romântico, que aí já é uma construção subsequente, que fica muito marcada no início da modernidade, né? Que aí é aquele amor da cara metade, aquele amor idealizado, aquele amor para sempre, e que tem um compromisso com a estabilidade, com esse para sempre, né? E o amor confluente, que um autor que eu gosto muito chama Anthony Giddens, que é um cientista social, que vai falar de um amor que eu diria que hoje em dia o casamento e o casal está pautado muito por esses 2 tipos de amor. O amor romântico ainda, ele é muito forte, muito presente, como ideal vinculado ao casal. E o amor confluente, que é aquele amor que, na realidade, é uma união de interesses, mas que não tem muito compromisso com a permanência, né? Com uma duração no tempo, que é um amor mais efêmero. Tem um outro autor também que chama Zygmunt Bauman, que vai falar do amor líquido, que é aquele amor que escorre, né? Aquele amor fluido, que você não segura, que como água que escorre entre os dedos. Então, eu diria que a gente vive um tempo na contemporaneidade em que o amor cortês não está mais presente, o amor romântico está presente no casal e os ideais do amor confluente também, né? Que foi, na realidade, o que eu comecei a estudar lá atrás, né? Que tem a ver muito com essa questão do individualismo na sociedade, né? De você buscar preencher as suas necessidades e se ver como um sujeito muito individualizado, né? E aí tem um conflito já, uma tensão, eu diria, né? Mais que um conflito, uma tensão no casal. Ser 2 e ser 1. Individualidade e conjugalidade, né? São 2 dimensões importantes do casal, né? Então, tem 3 ingredientes que têm a ver com essa formação desse casal contemporâneo. Eu diria que uma coisa que é também recente, que é uma escolha mútua. Esses 2 parceiros, casal, homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, não faz, nesse sentido é a mesma coisa em termos de escolha, eles se escolhem mutuamente, né? E é uma escolha individual. Então tem que ser sincrônica, né? Os 2 têm que se escolher, uma escolha mútua, mas é uma escolha individual. Cada um faz uma escolha. Que é diferente de um tempo remoto, onde as famílias, quando as famílias escolhiam os parceiros, né? Então, isso cria um ingrediente importante para o casal contemporâneo, né? O outro é o amor. Esse amor que começa com apaixonamento e com muita idealização, né?
na evolução do casal ou da conjugalidade, essa idealização deve ir mudando, né? Diminuindo, mas ela não desaparece completamente, né? Então, o objeto amoroso é sempre um objeto idealizado, é sempre um objeto fantasiado, né? Criado da fantasia. E tem o aspecto da intimidade, que também é alguma coisa do casal contemporâneo, uma intimidade não só física, de habitar no mesmo espaço, dos corpos, né? De uma troca física, mas também de uma troca psíquica. Então, a gente fala, às vezes, de uma dimensão compartilhada psíquica, uma conjugalidade psíquica, como se fosse um eu conjugal, né? Os eus individuais e um eu conjugal. Então, quando a gente pensa no casal contemporâneo, é nessa estrutura que eu estou pensando. Então, é desse casal que eu vou falar quando a gente fala do confinamento. Esse casal que a gente vai ter que pensar no confinamento, né? Tem aspectos psíquicos importantes nessa organização da conjugalidade, né? Um seria uma ideia de que a gente, no casal, né, esse casal pautado na escolha amorosa, a gente reatualiza uma dependência infantil, uma dependência que a gente viveu com as nossas figuras parentais, né? Então, há uma reatualização. Não é uma repetição idêntica, né? Mas há uma reatualização dessa dependência infantil, que nos coloca numa situação frágil, né, dentro do casal, e que também cria muitas expectativas e também favorece muitas fantasias de idealização do parceiro, que o parceiro vai me cuidar, vai me amparar, vai suprir as minhas necessidades, vai me dar prazer, né? Então, esse modelo infantil ele é muito presente na conjugalidade. A escolha amorosa, ela tem... Diferentes autores vão falar de como é que você faz essa escolha amorosa. O Freud falava de 2 modelos de escolha, né? A escolha narcísica e a escolha analítica. Na escolha narcísica, você escolhe alguém que é parecido com o que você gostaria de ser, com o que você foi na sua fantasia, com o que você imagina que você é. É uma escolha espelhada, né? E na escolha analítica, você escolhe alguém que te dê apoio, que você vai apoiar, né? Tem uma ideia aí de apoio na escolha analítica. Obviamente que essa escolha não é só narcísica ou só analítica, mas assim, eu diria que às vezes carrega mais na tinta de um tipo ou do outro tipo, né? A gente não vai entrar muito nisso, porque seria uma palestra em si, né? Pensar só a questão da escolha amorosa. Mas acho importante a gente entender essa dimensão psíquica da escolha, de uma reatualização da dependência infantil e de uma revivescência do que a gente chama de romance familiar, que são as figuras parentais e os primeiros casais que a gente tem internalizado, né? Isso vai ressurgir na sua escolha amorosa e vai ressurgir, vai estar o tempo todo pautando o casal conjugal, né? Então, aqueles parceiros vão ter que conjugar, e a palavra é essa, né? Vão ter que conjugar as representações mentais das suas internalizações, né? O que eles internalizaram como casal. E como eu sei que aqui eu estou falando para alunos de psicologia, psicólogos ou não psicólogos, psicanalistas ou não psicanalistas, tem um público leigo também, eu sei que vou tentar não carregar muito nesses termos técnicos para a gente poder, né, acompanhar essa discussão. Mas seriam representações psíquicas que vão ter que ser conjugadas numa identidade, numa dimensão compartilhada pelos dois, né? E, ao mesmo tempo, se coloca aí um desafio para o casal. Ele tem como base os seus modelos parentais internalizados, mas ele tem que transformar esses modelos e tem que se diferenciar em relação às suas famílias de origem. A gente vê, sobretudo nos casais que estão em formação, no início da conjugalidade, né, os primeiros anos, como que as questões giram em torno da diferenciação das famílias de origem, né? Porque a gente está repetindo modelos muitas vezes, ou está tentando se opor aos modelos parentais e conciliar com os modelos parentais do outro, e como é que você conjuga essas tensões. Esse é um ponto importante na conjugalidade, né? Tem 2 autores que eu gosto muito, são argentinos, que eles falam também de 4 parâmetros para a gente pensar essa conjugalidade, essa estrutura da conjugalidade. Eu gosto, eles mesmos já não usam muito mais esses parâmetros, mas eu gosto dessa ideia, sempre repito isso em sala de aula, que eu acho que ajuda a gente a pensar, são aspectos como se fosse da estrutura da conjugalidade. Um aspecto mais do cotidiano, né, da nossa rotina, da rotina do casal, que envolve
uma estabilidade no tempo e no espaço, né? Como é que a gente ocupa os espaços na casa, aí pensando aqui na questão do doméstico, né? Eu estou falando também de uma casa, né? Estou falando de um lugar aqui que é uma casa. Do tempo, dos encontros, dos desencontros, da rotina, da distribuição de tarefas, né? Do cuidado com a família, da interação, da comunicação, como se dá a comunicação verbal e não verbal do casal. Esses parâmetros, esse parâmetro especificamente do cotidiano, ele dá a estabilidade da conjugalidade, que é importante, né? É importante os ritmos para a estabilidade, mas ele também pode se transformar numa rotina monótona, numa rotina estável demais, entediante, né? Pode ser muito mortal a rotina do casal. É um ponto sensível dessa estrutura da conjugalidade. Quer dizer, você vê que todos os pontos tanto podem ser positivos, no sentido de que a estabilidade é importante para a construção da conjugalidade, mas também podem pesar negativamente no sentido de que a rotina e a estabilidade pode ser mortal, né? Entediante. E tirar a graça e a beleza da conjugalidade. Um outro parâmetro seria um projeto compartilhado. Quer dizer, os casais têm um projeto que é comum. Tem os projetos individuais, aí também essa tensão entre a individualidade e a conjugalidade, mas tem um projeto que é do casal. E é importante que existam esses projetos. E que vão mudando. Esses projetos, eles têm a ver com o que a gente chama de ideal do casal, ideal do eu do casal, né? E eles devem mudar, né? Numa conjugalidade mais saudável, que promove saúde, eles vão mudando ao longo do tempo. Eles podem passar por projetos de toda a natureza, que incluem filhos, mas não necessariamente filhos. Filhos é um projeto importante na vida do casal, mas há outros projetos. Os casais não têm filhos, mas têm outros projetos, né? E é importante que eles sejam sempre repensados e reatualizados. Então, é um outro pilar dessa estrutura da conjugalidade. As relações sexuais, né? A sexualidade, o prazer, né? Que é um pilar importante nessa formação da conjugalidade, e que ela se mantém viva na medida em que você aceita a incompletude e a diferença, né? Isso é muito interessante, né? O prazer está sempre na falta. Se é o mesmo, se é igual, não tem prazer, né? E isso não quer dizer que você tem que mudar os parceiros, mas que os parceiros têm que mudar, né? Que a vida tem que mudar, que a dinâmica conjugal tem que ser viva, né? Para que haja prazer e para que haja uma sexualidade ativa. E o aspecto também da fantasia, né? Eu sempre digo que o que mantém a sexualidade é a fantasia, sobretudo, né? Não a fantasia também concreta, mas a fantasia mental, que a gente tem dentro da cabeça, né? Que mantém a sexualidade viva. E um último parâmetro que eles colocam, que eu acho interessante, que eles chamam de tendência monogâmica, né? Eu estou vendo até uma aluna minha aqui, a Patrícia, que ia estudar sobre a questão dos casais, do casal não monogâmico, né? Estava pensando da não monogamia e depois mudou de tema e está pensando na questão da fidelidade, infidelidade na conjugalidade. Esse é um parâmetro curioso na conjugalidade, porque não foi sempre assim, quer dizer, era monogâmico no papel, mas não necessariamente, eu diria que na antiguidade os amantes e as amantes eram muito presentes no casamento, se sabia dos amantes. Na idade moderna, sobretudo na primeira modernidade, isso ficou mais fechado, no sentido de que podia existir, mas não se podia falar. E eu diria que nos últimos tempos tem se discutido muito essa questão da monogamia, não do ter um único parceiro, mas como é que a fidelidade funciona na conjugalidade. Não é um ponto que eu vou explorar aqui nesse momento, mas é um aspecto importante dessa estrutura da conjugalidade. Quer dizer, por que eu falei desses parâmetros? Porque se esses parâmetros estruturam a conjugalidade, a gente vai ter que pensar o que vai acontecer com esses parâmetros no confinamento, né? Para a gente chegar aqui nessa situação que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu falei de privacidade, falei de intimidade, falei de rotina, falei de projetos, né? Falei do amor, da idealização. Como é que isso aconteceria nesse confinamento que a gente vive hoje, né? E é um confinamento que poderia ser um confinamento opcional. Muitas vezes os casais gostam de confinamento, né? No sentido, quando eles escolhem livremente o confinamento, né? Aliás, eu diria até que casais apaixonados não querem muita gente por perto, né? Naquele momento do apaixonamento mais forte, você não quer ninguém por perto. É importante.
mas não isso que a gente está vivendo, que se chama um confinamento compulsório, né? Que é um confinamento sem escolha. Então, como é que esses pontos todos que estruturam a conjugalidade vão ser abalados, né, nessa situação? Sobretudo porque quando você confina, você vai mexer com a questão da intimidade e da privacidade, né? A privacidade no sentido do individual, também a privacidade do casal, porque também aí depende em que momento do ciclo vital a gente está falando. Pode ser um casal sem filhos é uma coisa, um casal com filhos, criança, bebê é uma outra coisa, com filhos adolescentes é outra, com filhos adultos, com idosos em casa, porque agora a gente tem vivido muito essa família ampliada dentro da casa no confinamento, né? Porque muitos, para cuidar dos seus familiares, trouxeram seus familiares para casa ou se mudaram para casa dos familiares. Então, essa estrutura que a gente tinha muito compartimentada, sobretudo quando camadas médias e camadas altas têm isso mais compartimentado, né? Tiveram que mudar esse arranjo, né? Esse modo de arranjo doméstico, mas a questão da privacidade foi atingida, né? As pessoas estão trabalhando no mesmo espaço, né? Estão tendo que remapear o espaço doméstico para poder pensar como é que fica esse aspecto da privacidade, que também passou a ser importante do século XIX, principalmente do século XIX para cá, porque as casas, se você observar o modelo da casa da antiguidade, as casas não tinham, os cômodos tinham várias portas, os corredores são uma coisa recente, né, para ligar, era tudo muito interligado, os quartos, os cômodos não tinham essa especialização como tem o quarto de dormir, a sala de estar, a cozinha, era tudo muito amalgamado ali no espaço doméstico, e havia uma delimitação diferente do que era público e do que era privado, né? Essa ideia de privacidade também é uma ideia que foi mudando e que a gente hoje chegou, né? Eu diria que acho que não chegou ao ápice, porque a gente nunca sabe onde é o ápice para o ser humano, mas eu diria que a gente é muito isolado, assim, muito cioso da privacidade, né? Assim, você vê que os quartos hoje em dia são quase mini casas, né? E aí, de repente, a gente teve que compartilhar esses espaços, né? O trabalho que já foi dentro de casa, que foi para a rua, no momento da pandemia, voltou para dentro de casa em grande medida, né? Quem pôde trouxe o seu trabalho para dentro de casa. Então, era também um espaço de privacidade, onde os membros do casal tinham a possibilidade de expandir a sua individualidade, ter seus projetos individuais, ter outras fontes de prazer, né? Ter outros de prazer e de realização que não o espaço doméstico e na convivência com o parceiro, né? Então, esses dois aspectos estão criando uma nova tensão na conjugalidade. Então, independente do ciclo, do momento do ciclo vital que esse casal se coloca, essa questão está posta, né? Com mais ou menos dificuldade. Outro aspecto que o confinamento trouxe foi o desamparo, né? Todos nós, e aí, né, todos nós, né, é curioso porque geralmente a gente fala de um tema, de um objeto de estudo, é um pouco separado da gente, mas nesse momento todos nós estamos vivendo isso, né? Todos estamos vivendo um desamparo muito grande. Desamparo por questões da saúde, por questões políticas, geopolíticas, o mundo está muito conturbado, a gente tem um desamparo em vários níveis, né? E um sofrimento muito intenso. Então, se o casal remonta, né, retoma aquela vivência infantil de desamparo do bebê, né, cada um dos parceiros, o que também é muito comum a gente ver os casais têm umas falas regredidas que a gente só aceita porque é o jogo do casal, né, mas você olhando de fora é uma coisa curiosa, né, se chama de neném, tem apelidos pequenininhos, tem uma coisa da linguagem, né, da regressão, que tem a ver também com esse desamparo, que um se apoia no outro, tem um aspecto de apego também. Nesse momento que a gente vive um desamparo social, né, e um desamparo da fragilidade física, né, porque a gente está vivendo uma situação de uma doença que a gente não tem conhecimento sobre ela, a gente está muito fragilizado, né? Os parceiros tanto podem funcionar como uma fonte de amparo, né, mas também pode ser uma fonte de muita angústia. Porque ficar desamparado e se sentir frágil exige
uma conjugalidade muito bem consolidada para que você possa repousar, digamos assim, no outro, se amparar no outro. E com todas as tensões que a gente tem vivido, esse é um ponto delicado da conjugalidade nesse momento, né? Outra coisa que também tem a ver com essa questão do desamparo é que, vivendo essa situação de desamparo e de dependência, né, um aspecto que é comum na conjugalidade é que tem uma dependência emocional. Não aquela dependência emocional patológica que se fala, né, muito hoje em dia, mas há uma dependência emocional, sim. O casal, os parceiros dependem um do outro emocionalmente, né? E dos cuidados do outro. Então, todos esses aspectos de fragilidade ficaram muito em foco, né? Eles se, como se a gente tivesse aquilo a pele muito fina, né? Como se tivesse tudo muito delicado, né? Tudo muito sensível. E, óbvio, se os casais têm uma conjugalidade mais tensa, tem outros aspectos de tensão, ali vai aparecer, né, a fragilidade, vai fazer com que a gente, muitas vezes, se desorganize como casal, né, psiquicamente como casal. Outro aspecto importante que eu acho que o confinamento vai fazer a gente pensar é sobre a questão da idealização, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: de perto ninguém é normal, né? E a gente está muito perto um do outro, né? O casal, os parceiros estão muito perto. Então, essa idealização que faz parte da conjugalidade, ela cai por terra. É óbvio que você também pode ter uma possibilidade de descobrir aspectos muito positivos no parceiro, mas há também um processo de desidealização, né? As falhas são evidenciadas. E como manter também, se há uma certa desidealização, o que teria que vir no lugar disso, né? Você teria que criar alguma coisa nesse lugar. No lugar da fragilidade e da desidealização que a gente está vivendo nesse contexto de confinamento, seria importante que você despertasse a fantasia e a criatividade, né? Dois aspectos que é o que mantém o sujeito psiquicamente vivos, né? Os sujeitos psiquicamente vivos é a criatividade e a fantasia, né? Outra coisa que muda muito nesse aspecto, nesse momento do confinamento, são os ritmos, né? Os ritmos de encontro e desencontro. Então, se a gente fala de fantasia e de criatividade, esse pavor de anulação das individualidades, né? Do eu, né? De indiferenciação, de me misturar com o outro e me perder, né? Nesse desamparo e nessa fragilidade de entrega, dentro de uma casa confinado, você tem que buscar espaços para encontrar, né? Porque o fato de você estar no mesmo espaço não quer dizer que você está tendo encontros, né? Você pode estar no mesmo espaço físico, mas estar muito distanciado. E isso exige uma criatividade maior ainda, né? Muitas pessoas, assim, sorte de quem tem amor à arte, à literatura, né, à poesia, né, a música, porque são elementos que favorecem, né, essa possibilidade de usufruir da criatividade e da fantasia, né, que estimulam essa fantasia, que não precisa você ir para fora, né, precisa, às vezes, até fazer um mergulho para dentro. Mas isso, no casal, também exige um trabalho, né, um trabalho também de um certo repouso, de poder suportar um certo vazio, um certo tédio, porque a criação também ela aparece no vazio, né? Ela surge nos espaços vazios, né? E a gente vive uma sociedade de muito preenchimento. O tempo todo a gente está se ocupado, né? Um pouco espaço para criar. Então, assim, esses são os pontos que eu fiquei pensando que a gente teria que ter uma atenção maior quando a gente pensa no casal em confinamento, né? E eu fiquei pensando também na possibilidade, como é que a gente desenvolveria uma resiliência conjugal, né? Uma palavra um conceito que a gente tem usado muito, que é o conceito de resiliência, né? Quer dizer, se a gente está diante de uma situação traumática, porque o que a gente está vivendo é traumático, né? Como a gente lidar com isso e não no sentido de que eu vou ficar melhor ainda, eu vou ficar ótimo, não é da performance que eu estou falando, né? Mas da capacidade de você suportar o impacto e se restabelecer e buscar recursos para enfrentar isso, sair fortalecido no sentido do aprendizado, do
autoconhecimento, do conhecimento do próprio casal, né? E dessa situação que a gente está vivendo, né? Entrar em contato com as dores, né? Viver o luto, porque não há como aprender sem vivenciar os lutos que a gente está sofrendo nesse momento, aprofundar o sentimento, né? Ao invés de entrar numa situação de negação, né? A gente precisa vivenciar isso que a gente está, esse tempo, que é o nosso tempo, né? Então, alguns aspectos eu acho que são importantes, né? Um é a questão da solidariedade, que a gente está vendo isso na sociedade de um modo geral, a gente tem que pensar essa solidariedade também no casal. Quer dizer, a solidariedade é importante no coletivo, mas também uma solidariedade conjugal, né? No sentido da negociação dos acordos domésticos, né? Na divisão das tarefas que a gente está vendo, eu que atendo casais, eu vejo as discussões em torno disso, né? Porque as tarefas eram terceirizadas, ou porque estavam estabelecidos que um estava em casa e aí ficava com algumas tarefas, e quando os dois estão em casa isso muda, né? Então a gente vê que ali é um ponto também de tensão. As rotinas, a própria privacidade, os espaços de privacidade por respeito, né, à alteridade na sua mais... na sua essência, né, da diferença do outro, como o outro pode ser diferente de você, e é isso que estimula a conjugalidade também. Um momento também para repensar esse projeto compartilhado, que todos nós vamos sair dessa experiência tendo que repensar as nossas vidas individualmente, coletivamente e como casal, né? Certamente vão surgir novos valores, novos projetos, algumas coisas vão ser reformuladas. E esse aspecto do prazer. E aí, o prazer nas pequenas coisas, talvez nos aspectos que a gente foi negligenciando, não observando, na capacidade de criar, na arte, na contemplação, né? Eu tenho falado muito desse aspecto da contemplação. Tinha um tempo com menos estímulos, eu ainda vivi um pouco isso, também sou meio velha de cabeça, não sou tão velha de idade, eu estou ficando de cabeça, eu sou muito velha. Que é a possibilidade de você contemplar, né? E que não exige fazer muita coisa, mas exige dar um tempo para o mundo, para si, para o outro, para que nesse espaço surja, eu acho que é ali que viria a força de uma resiliência conjugal, né? Então, eu diria que mais do que fazer coisas, é poder ter um olhar para esse espaço, né? Para esse confinamento, para os nossos modos de funcionamento. Então, foram coisas que me ocorreram quando eu pensei nesse casal em confinamento, né? Eu pensei numa fala que pudesse abranger todos, né? Que pudesse tocar todos. A gente pode agora, acho que, abrir um pouco para os comentários, para as conversas. Esse encontro não deve ser uma coisa muito longa, né? E é um prazer poder dividir um pouco esses pensamentos com vocês. Vou pedir para a Maíla, que está fazendo uma leitura dos comentários, né? E se alguém quiser fazer um comentário pelo chat. Então, Andréia, várias pessoas aqui te dando, enfim, dizendo que é um prazer te ouvir e te encontrar. E temos aqui duas perguntas. Uma da Fernanda Rangel, que ela fala o seguinte: Andréia, você falou da existência de uma dependência emocional mútua no casal que pode aflorar nesse momento de confinamento. Você acha que isso é sentido de forma diferente nos homens e nas mulheres? Fernanda, estou vendo até você aqui no quadradinho, né? Fernanda fez uma monografia sobre dependência emocional, né? Então está falando de um tema que ela estudou e eu acho que quer manter esse estudo no mestrado, né? E esse é um tema que vem sendo muito falado, né, ultimamente, um tema importante. E até a Fernanda relacionou isso com a questão da autoestima, né? Mas pensando na dependência emocional patológica, né? No aspecto de maior, aquela dependência que causa um sofrimento. Quando eu falo de uma dependência emocional inerente à conjugalidade, não é essa dependência patológica, é no sentido de que você se nutre emocionalmente do outro, né? Do parceiro, então há uma dependência mútua emocional.
E a nossa sociedade, ela tende, né, por uma questão do excesso da individualização, né, a buscar eliminar essas palavras. Assim, dependência é uma coisa ruim, né? Assim, já é visto como negativo, né, como uma coisa negativa. Na realidade, todos nós somos interdependentes, né? O casal é interdependente, a família é interdependente, a sociedade, o coletivo é interdependente. E admitir essa dependência emocional, ela, na realidade, nos ajuda até a ter mais autonomia. Paradoxalmente, é isso que acontece, né? Quando você fala dos homens e das mulheres, né, existem diferenças em relação a como vivenciar, diferenças de gênero, né? Com relação a vivenciar a dependência emocional. Eu diria que por traços culturais, por questões culturais, nós mulheres fomos mais ensinadas a lidar com esse aspecto de aceitar a dependência emocional e muitas vezes até estimuladas a ser dependentes emocionalmente, até de uma forma patológica. Eu diria que isso, no regime patriarcal, isso foi feito dessa forma, né? Foi muito moldado nesse sentido, né? E os homens, culturalmente, socialmente, pouco treinados a falar das emoções, dos sentimentos, né? De admitir essa dependência emocional, né? A gente vê que os homens, nas estatísticas todas, eles se cuidam menos, vão menos a médico, fazem menos exames. Precisa que a mulher vá lá e diga, você está com isso aqui está diferente, né? As mulheres foram mais treinadas, né? Então, tem diferenças de gênero, sim, em relação a isso, e também tem a ver com o nosso regime, esse resquício do regime patriarcal, que o homem tem que ser forte, ele ficaria naquele modelo, né? Até se diz que socialmente o apoiador, né, da parceira, e a mulher buscando alguém que cuidasse dela, né, ou que admirasse muito. Então, esse é um modelo que traçou os papéis de gênero durante muito tempo. Eu acredito que isso, por exemplo, é um ganho, talvez, desse momento do confinamento, porque os homens estão mais tempo em casa. Então, eles estão tendo que se haver com a questão do cuidado, da dependência, né? Do cuidar dos filhos, do cuidar dos idosos, né? Do ser cuidado, de poder cuidar da casa, né? Possivelmente, isso eu espero, né? Eu sou esperançosa, né? Então, eu tenho esperança que essa experiência transforme também os homens no sentido de entender que essa dependência emocional nós temos, porque nós nascemos desamparados. A nossa categoria ser humano, ela tem uma dependência emocional, né? Ela tem reações de apego, tem fragilidade, mas essa fragilidade também nos torna fortes, né? Para lidar com as emoções. Então, eu acho que tem essas diferenças sim, Fernanda. Não sei se eu consegui responder. Né? Então, temos aqui duas perguntas parecidas, né? Uma da Flávia Parente e a outra só tem aqui a identificação do celular, que pergunta sobre como conciliar o casal com os atrasamentos dos filhos, né? E complementando essa pergunta, tem outra assim, sobre a questão da parentalidade nesse momento, os filhos em casa e os pais com a responsabilidade de dividir o tempo entre trabalho e a escola. Percebo um grande desafio para os casais. Pois é, então aí eu entrou num aspecto, eu fiquei focada no casal conjugal, mas você me entrou aqui com casal parental. A gente fala muito isso no grupo de pesquisa, né? A gente discute muito. Assim, esse casal, quando tem filhos, ele é como se fosse dois casais, né? Dois subsistemas. Ao mesmo tempo é um casal conjugal, mas é um casal parental. É importante ter essa demarcação clara, né? Que o casal de pais não aniquile o casal conjugal, e nem vice-versa. Também tem casais que são tão casal conjugal que não tem espaço para parentalidade, né? Então, isso em si já é um desafio, né? Que é delimitar essa fronteira da conjugalidade e da parentalidade. Com filhos pequenos, né? Sobretudo com filhos pequenos, porque quando os filhos são maiores, eles são mais independentes, mas com filhos pequenos, a rotina doméstica, eu diria que o casal conjugal ele está sofrendo muito dessa... É mais um desafio e mais uma tensão para manter uma fronteira, né? de preservação da conjugalidade. Porque a parentalidade é uma exigência muito grande quando você tem filhos que dependem de você, crianças e adolescentes, sobretudo.
dos cuidados que são intensos, né? São permanentes, e muitas vezes você negligencia os aspectos da conjugalidade, né? E aí tem que fazer um esforço mesmo muito grande para encontrar aí a privacidade do casal, né? Buscar uma privacidade em meio a esse tumulto que é essa casa compartilhada, com tantas multitarefas e com as questões que eu sei que envolvem a divisão dos cuidados dos filhos, que sempre sobrecarregaram mais as mulheres, a gente sabe disso historicamente, né? Então, eu já ouvi de alguns casais, a gente ouve isso muito na clínica, né? Que o marido em casa fica mais um filho, né? Então, na realidade, tem dificuldade de cuidar dos filhos, mas vira mais um filho. Então, eu não sei se... Assim, é difícil responder isso genericamente, mas pensar que tem... Assim, tem vários... A gente pode pensar em muitas situações distintas, em idades diferentes, né? Mas são duas dimensões, a conjugalidade e a parentalidade, que devem ser demarcadas. Logo no início, até a gente fala na passagem, no ciclo vital da família, né? Quando você deixa de ser só um casal sem filhos e entra para a parentalidade, é uma mudança na própria identidade do casal, né? Tem casais que se chamam papai e mamãe, né? Que passam a se chamar assim, papai, mamãe, né? Que é uma coisa meio complicada, porque muitas vezes faz com que você, quando você chama o outro, você só traz aquele aspecto da identidade, né? Anula um pouco o aspecto casal conjugal, né? E é importante preservar, até porque vai haver um momento que essa função que fica tão central do cuidado dos filhos, da parentalidade, vai ter fim, porque os filhos vão crescer, vão sair de casa, espera-se que, né, que eles cresçam, que eles fiquem autônomos, e esse casal vai se deparar, se eles não construíram uma conjugalidade, se eles não cuidaram dessa conjugalidade, essa conjugalidade vai estar muito esvaziada, né? E aí sim vai ficar uma solidão muito grande, né? Uhum. Então, mais duas perguntas. Uma da Ana Melgaço, ela pede para você falar um pouco mais sobre a questão do prazer estar sempre na falta, e te parabenizou pela... E juntando um pouco a pergunta da Maria Luzia de Menezes, que ela pergunta: como fica a questão sexual do casal durante o isolamento? A Ana, que é minha companheira de trabalho há muitos anos, a gente recentemente fez um trabalho muito bonito, né? Um livro sobre o Winnicott, de um congresso sobre integração e diversidade, que eu tenho um orgulho desse trabalho, e é uma companheirona. Então, a Ana está sempre mexendo nesse ponto, né? A questão da criatividade, a questão do prazer, né? E que não necessariamente é esse ponto que a Maria Luísa acho que tocou, né? Que tocou especificamente na sexualidade. Eu acho que a Ana estava falando... Sim. Repete sua pergunta, da Ana, para eu começar por uma e depois ir para outra. Tá. Da Ana. Ela quer que você fale um pouco mais sobre a questão do prazer estar sempre na falta. Então, aí trazendo para um aspecto bem psicanalítico. A Ana é psicanalista, traz uma pergunta bem de uma leitura psicanalítica, né? Isso é uma coisa que... o que motiva o sujeito, que mobiliza o sujeito para buscar prazer é sempre uma falta, né? E na conjugalidade, assim, essa ideia de completude é um grande engodo, porque se for completo, se for a metade perfeita, né? Se for essa coisa fusionada, não tem espaço para falta, não tem espaço para desejo, né? Aí até entrando um pouquinho na questão da sexualidade, também funciona assim, né? Se os dois estão muito indiferenciados, se não há espanto com o outro, se não há surpresa com o outro, se não te falta nada, se não falta nada para o outro, se você não consegue entender a incompletude do outro como alguma coisa que te atiça, né, que te provoca, não vai haver desejo, não vai haver prazer. Então é nesse sentido que o desejo, o prazer, ele está relacionado sempre com a falta. E uma vez você satisfeito, ele ressurge da falta novamente, né? Então, quando... aí vou passar um pouco para a Maria Luísa, né? Quando você fala da sexualidade do casal no confinamento, tem todas as restrições, né?
dos encontros, eu acho que sobretudo a questão dos encontros, porque tem uma coisa na conjugalidade e na sexualidade que você precisa se surpreender com o outro. É isso que também tem a ver com desconhecer um pouco o outro. Você não pode conhecer o outro totalmente, porque senão fica sem graça, né? E quando você está confinado no espaço, você está o tempo todo ali presente, né? Quer dizer, como transformar aquele espaço em alguma coisa que te provoque encontro, que te faça olhar diferente, que te faça sentir o cheiro do outro diferente, que te faça espantar, se surpreender com alguma coisa. A sexualidade tem muito a ver com isso, né? As pessoas às vezes acham que a sexualidade está numa lingerie especial, numa posição especial, numa manobra performática. Não necessariamente, né? Pode estar num detalhe, pode estar numa pequena coisa escondida, alguma coisa que provoca curiosidade, né? E a sexualidade depende disso para se manter viva, né? Então, de fato, no confinamento é também um exercício, né? De você pensar que não que você tem que estar o tempo todo seduzindo o outro, porque também isso seria exaustivo, mas que você tem que ter atenção em relação a isso, né? Assim como a gente se prepara também para encontrar, né? Para encontrar vocês a gente se prepara, né? Para encontrar o teu parceiro que está ali do teu lado, você se prepara, né? Mesmo que você esteja de noite, né? 24 horas ali naquele confinamento. Então, tem muito a ver com esse olhar, com um olhar para despertar o interesse, despertar a curiosidade, não com grandes manobras, não tem nada a ver com grandes manobras. Pode ser que para algum barato seja esse, tudo bem, não tem problema, mas não é necessariamente, porque está muito mais ligado à fantasia e à incompletude, à falta, do que ao excesso de estímulo, né? Nesse sentido. Não sei se eu consegui falar para as duas um pouquinho. Ok. Bom, vamos lá. Mais uma pergunta da Gabriela Pereira. Ela fala o seguinte: e o casal que estava decidindo se divorciar antes da quarentena da pandemia? Ou até mesmo aqueles que resolveram se divorciar no meio da pandemia? O que fazer estando no mesmo espaço com uma pessoa que você não queira talvez nem ver ou se relacionar? Isso aumentou, né? A gente sabe que durante a pandemia a gente teve aumento de violência doméstica, né? Aumento de feminicídio. Então, isso é o lado trágico, né, desse confinamento, que eu não foi um tema que eu escolhi falar, mas que é um tema importante, foi bom ter trazido também essa questão, né? Eu que trabalho com casais, alguns casais já estavam pensando em se separar de fato antes da pandemia e o período do confinamento foi um disparador a mais, né? No sentido de tomar a decisão, porque aquela situação já estava insustentável, né? Existem casais que a tensão era muito grande, alguns, curiosamente, fizeram novos acordos e conseguiram conciliar, até por uma questão de sobrevivência, porque tem um aspecto também de sobrevivência. Às vezes econômica, não dá para mudar, não dá para ir para outra casa, tem os filhos para cuidar, tem a questão... Então tem um lado também da conjugalidade que precisou sobreviver, mesmo que não fosse um casal mais apaixonado, um casal que tivesse um projeto comum como casal, mas tinha um projeto como família, ou tinha coisas em comum, e resolveram fazer um acordo, né, de suportar aquele tempo, e aí negociar muita coisa, diminuir as expectativas, porque quando você repactua, faz um novo acordo, é possível você estar junto, né? Porque você tem que pensar que você teve planos em comum, você teve filhos em comum, e tem um aspecto humano também, né? É uma pessoa com quem você dividiu a vida, né? Você deve ter algum cuidado, algum respeito, algum amor, mesmo que não seja mais esse amor romântico, né? Uma solidariedade ao outro também, né? Tem um aspecto que, a não ser nas situações que tem algum abuso, violência, aí você não tem que suportar isso, mas se é uma situação de desconforto, tem um aspecto também solidário, no sentido de você suportar aquele momento e pactuar aquele momento para postergar, às vezes, uma decisão que estava em curso, né? Isso também é possível, mas a gente tem que... Por isso é difícil fazer essas respostas mais
generalizadas, porque, óbvio, se tem uma situação de violência insustentável, não. Né? Aí é uma questão de preservação das pessoas, dos dois, não só de si, mas do outro também. É sempre uma preocupação com os dois. Então, assim, a gente trabalha com terapia de casal, a gente sempre fala isso. A terapia de casal, ela não tem o objetivo de manter o casal juntos. Não é isso, né? Pode ser que a decisão mais acertada seja a separação, mas manter a saúde emocional de ambos, né? Com cuidado, com respeito, né? Então, eu sei que tem muitos casais vivendo situações muito difíceis, muito tensas, né? Onde já havia tensões muito grandes e foram acirradas pelo confinamento. E aí tem que fazer esse cálculo, tem que pensar, um cálculo emocional mesmo, né? Pensar o que é possível pactuar nesse momento ou se é necessário romper mesmo com todas essas dificuldades. Muitas vezes é a decisão mais acertada. Para preservar os dois. Não é só para se preservar, é para preservar os dois. Eu acho que esse pensamento ajuda muito, se a gente pensar que as decisões, elas devem beneficiar os dois. Tem um comentário da Célia Henriques a essa sua fala, que ela fala o seguinte: o que tenho visto na clínica de casais, tirando a parentalidade e olhando o casal, é a questão do desamparo e desidealização. Eles buscam recursos, como você falou, mas se deparam com a dificuldade com a conjugalidade, talvez já fragilizada anteriormente. Enfim, um trabalho complexo. E temos aqui mais uma pergunta, da Lucilene Fraga. A Célia é professora do curso de especialização, é minha colega, né? Então, trabalha muito com a questão do casal e da família, né? E há muitos anos a gente trabalha junto, né, Célia? É bom te ouvir também. E realmente foi o que mais me chamou a atenção na clínica, né? Porque assim, quando eu falei do casal aqui, eu tentei falar de uma forma mais geral, mas na clínica a gente vê essa questão do desamparo e da desidealização. E, sobretudo, se a gente vive uma sociedade de muita exigência de felicidade, performance de felicidade, é mais difícil ainda lidar com esse aspecto da fragilidade, do desamparo e da desidealização que já vinha, né, em curso. Né? E aí os casais, às vezes, não têm muito recurso para lidar com isso. Né? E a outra, Maíla, teu microfone ficou desativado. Eu fui ver as outras que estão chegando. Peraí, deixa eu subir aqui. Então, é uma pergunta da Lucilene Fraga, que inclusive gerou várias perguntas aqui, querendo que ela indicasse o link dessa pesquisa que ela citou. Ela falou o seguinte: hoje saiu uma pesquisa da Universidade de Pelotas falando sobre a percepção dos homens em relação à sua contribuição nas tarefas da casa. Os homens trazem a percepção de que fazem muito, as companheiras de que eles fazem pouco. Como dar conta desta diferença de olhar? Essa questão é incrível como isso vem há tempos e tempos, né? Lucilene, que bom que você está compartilhando aí no chat, porque é bom que também tem uma conversa, é o corredor, né? O chat é um pouco corredor, que é um comenta com o outro, um contribui, isso vai aumentando esse efeito da palestra. Um colega nosso que é muito querido, né, que faleceu há alguns anos, o Bernardo Jablon, que já estudava essa questão do casal, Célia lembra bem do Bernardo, outras pessoas conheceram o Bernardo, tem um livro chamado Até que a Vida Nos Separe, né, já estudando a questão do casamento, e ele falava muito sobre essas questões de gênero, porque ele fala não do ponto de vista do clínico, mas ele era um psicólogo social. Então, ele estudava muito essas questões dos papéis de gênero e dessa questão da divisão de tarefas domésticas, no cuidado dos filhos e da casa, como isso é uma luta muito antiga, né? Os homens se sentem ajudando, participando, né? Mas ainda há pouco se responsabilizando, né? Pela tarefa, que é muito diferente de ajudar e participar, né? Geralmente as mulheres não dizem assim, eu ajudo em casa. Elas dizem, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Eu participo em casa, não, eu faço isso, faço aquilo. Elas tomam
de modo geral, a tarefa doméstica mais para si. E com a pandemia, que os serviços, né, quem tinha alguma ajuda, perdeu as ajudas, né? Isso ficou mais claro, né? O Bernardo tinha uma coisa, falava, o Bernardo era muito engraçado, ele falava muito que tem casal que está junto porque tem todo uma entourage, né? Que tem assistente ali, assistente aqui, mas se os dois ficarem sozinhos, não tem como ficar junto porque não vão dividir as tarefas, não vão dar suporte um para o outro, então não vão se suportar, né? E isso vem mudando, mas muito lentamente. Por exemplo, a gente viu, o Bernardo mesmo pesquisava isso, assim, primeiro os pais, os homens, participaram mais como pais, eles começaram a participar mais das tarefas de cuidado dos filhos. Depois, as coisas mais glamourosas, por exemplo, chefe de cozinha, fazer um prato assim bonito, né? Aquela coisa que aparece, chama atenção. Mas até ele chegar na faxina do banheiro demorou um bocado, né? Que é uma parte que é menos nobre dos cuidados domésticos, que ninguém gosta. Não conheço ninguém que gosta de fazer faxina. As pessoas alternam, né? Passar, lavar a louça, né? Mas, assim, é como se não se responsabilizasse. Eu me lembro quando eu fiz a minha pesquisa do mestrado, e eu entrevistei casais com diferentes faixas do ciclo vital. Me lembro de uma moça que disse assim, era jovem, os dois eram jovens, os dois não tinham filhos, os dois trabalhavam, então supostamente seria esse casal igualitário, que estão nas mesmas condições. E eu lembro que ela dizia assim, a gente divide as coisas, mas só que tem uma diferença. Quando eu saio de casa, eu saio com a casa na cabeça. E o meu marido sai de casa e vai trabalhar. Quando ele chega, ele encontra a casa. Sim, aí eu fico pensando, a faxineira chegou, e se entregar uma compra, quem vai receber? Tem a manteiga para o café da manhã de amanhã. Ela saía com a casa na cabeça para trabalhar, isso sem filhos. Casal jovem, com poder aquisitivo similar, né? Os dois trabalhando, ganhando, mas isso é uma coisa cultural, né? Assim, isso vai mudar quando os pais educarem seus filhos para fazerem as tarefas igualitariamente. Né? Agora, enquanto os pais não educam seus filhos nesse sentido, não valorizam as tarefas domésticas, no sentido de que é importante que alguém faça, né? É importante que todos participem, que todos façam, que todos se responsabilizem pelas tarefas, isso não vai mudar. Né? Então, assim, é uma construção. Eu acho que muita coisa evoluiu, né? Muita coisa evoluiu. Mas ainda você vê que as pesquisas recentes ainda trazem os dados muito semelhantes com pesquisas de 30 anos atrás. Né? Sobretudo as camadas médias e as camadas altas. Porque os homens nas famílias mais pobres, eles acabam, as mães colocam para ajudar, cuidar, eles acabam participando mais. Mas as camadas médias e as camadas altas, é complicado por causa da questão da nossa origem também escravocrata, né? O Brasil tem essa coisa do serviço, que é uma coisa sempre vista como menor, que se eu posso pagar, eu não preciso fazer. Né? E não é tão importante, não é valorizado. Então... Temos mais uma pergunta. Você acha que dá tempo? Sim? Perguntar, Luciana, pode ser? Por mim, pode. 6:02. Pode sim, não tem problema, Andréia, pode sim. Tá bem. Olha, uma coisa, a Dalmira colocou aqui o link que é do livro que a Andréia citou, do Jablonski, tá? E temos aqui uma pergunta, na verdade é mais um comentário, da Mônica Dias. Ela fala que é muito bom te ouvir. Enquanto te ouvia, fiquei pensando sobre 2 aspectos interessantes que tenho observado nesse confinamento. Um deles diz respeito ao compartilhamento de universos que antes não eram acessíveis a ambos, como o trabalho que cada um realiza, o universo profissional de cada um, que no home office aparece. Outro é relacionado ao maior compartilhamento das tarefas domésticas, que pela impossibilidade de ter pessoas realizando para o casal, passam a ter que ser realizadas pelo próprio casal.
A Mônica também é professora do curso de especialização, né? Assim, a gente trabalha junto também há muito tempo, também trabalhou, tem um livro sobre o casal. Mônica, você podia botar o link do teu livro aí, né? Para o grupo. E realmente isso todos os aspectos que podem ser gerar conflito também podem gerar aprendizado. Então, acho que tem essa questão aqui na pandemia, né? Você pode descobrir com esse compartilhamento de universos, como a Mônica disse, conhecer o trabalho do outro, compartilhar, né? O cafezinho, né? Por exemplo, o cafezinho aqui hoje é com meu marido. Às vezes eu saio, né? Faço um intervalo, vou tomar um café, faço um comentário, o que eu fazia com um colega na PUC, né? Ou no consultório, descia, fazia lá embaixo no bistrô do prédio. Então, tem um compartilhamento que pode ser alguma coisa interessante, no sentido de estimular até aquela relação, né? Mas se o casal tem uma tensão muito grande, não é, né? Se não tem interesse mútuo, se um não tem interesse pelo que o outro tem a dizer, né? Isso também é um outro autor já, não recente, mas bem antigo, que é o Simmel, que falava Georg Simmel, que falava de como que o casal espera, ou você espera do seu parceiro que ele seja um reservatório inesgotável, né, de conteúdos, né? Então você espera que o outro sempre traga alguma coisa nova. Então, se isso não tem esse interesse mútuo, isso pode ser uma coisa enfadonha, né? Pode ser, você podia estar conversando com outra pessoa, por que está conversando sobre isso comigo? Ou pode ser uma coisa que vai enriquecer o casal, que é isso que você está dizendo, de você compartilhar universos e se enriquecer com isso, né? Esse equilíbrio é um equilíbrio muito delicado mesmo, né? Na vida, né? De o que você compartilha. Também não acho que tem que compartilhar tudo, não. É muito importante que tenha uns espaços que são só seus, né? Que você possa também, senão aí é fusão, aí não é compartilhamento, é indiferenciação, é fusão, né? Então essa dosagem é um equilíbrio delicado, né? Obrigado, foi uma palestra assim. Eu aprendi muito, viu? Ver se a gente melhora um pouco nesse processo de isolamento, essa relação conjugal, né? Uma situação bem nova para a gente. Quero te agradecer, Andréia, como sempre, brilhante. Essa sua experiência clínica e acadêmica, ela sempre enriquece esse nosso conhecimento que a gente tem para ir tocando nossa vida. Quero agradecer também a Maíla. A Maíla é super importante, tem uma pessoa que dá um apoio à pessoa que faz a palestra, e falar que a Maíla vai estar com a gente daqui a 2 semanas. A gente com a caneta anotando, então não se preocupem que isso aí vai estar online, a palestra está gravada, essas interações, essas perguntas todas vão estar presentes no link já amanhã. O Edson se esforça, fica até 2, 3 horas da manhã editando. Amanhã esse vídeo vai estar no Facebook do departamento. E passar agora para a nossa host, a Luciana. Uma boa noite para todos. Boa noite. Então, gente, olha, mais uma vez, Andréia, muito obrigada. Realmente foi uma conversa incrível. E assim, eu não poderia deixar de finalizar essa conversa, né? A Maíla não leu, acho que ela botou agora aqui o comentário da sua filha, que acabou de botar: você é incrível, mãe, parabéns. Obrigada. Bacana. Acabou de colocar aqui no chat, enfim. Então, muito obrigada, Andréia. Realmente foi uma conversa incrível, foi uma palestra incrível. E, mais uma vez, obrigada a todos que estão aqui com a gente. Obrigada, Andréia. E todos estão convidados para a próxima terça-feira aqui com a gente, nesse mesmo bate-horário, né? 17 horas. Então, já fica aqui o convite para o nosso próximo encontro. Muito obrigada, boa noite, Andréia, boa noite a todos. E boa noite.